Vamos então à questão. Qual o valor da razão DE sobre AC para que a área do triângulo DBE seja metade da área do triângulo ABC? Então, olha bem, triângulo DBE e triângulo ABC. De cara a gente vê que o lado DE é paralelo ao lado AC. Ó, dois ângulos correspondentes, congruentes. E o ângulo A com o ângulo B também são congruentes, porque eu tenho aqui duas paralelas e uma transversal, ângulos correspondentes congruentes. O terceiro ângulo é comum. Conclusão, esses dois triângulos, eles têm os mesmos ângulos. São dois triângulos retângulos semelhantes. O que é semelhantes? Eles têm os lados correspondentes proporcionais, ou seja, formam proporção. DE sobre AC, EB sobre CB, DB sobre AB. Quando você divide uma dessas três razões que eu mostrei, por exemplo, DE sobre AC, que é o que ele quer, DE sobre AC, eu vou ter a razão de semelhança desses dois triângulos. Se eu elevar essa razão de semelhança ao quadrado, eu vou ter a razão entre as áreas. Certo? A razão entre as áreas. E qual é a razão entre as áreas que o problema está pedindo? Metade. Ou seja, ele quer a razão de semelhança, DE sobre AC, para que a área do triângulo menor seja a metade do triângulo maior. Então ele deu o quê? Essa metade é meio, ou seja, a razão de semelhança entre as áreas que ele quer é metade, meio. Então nós vamos escrever assim, ó, DE sobre AC, que é a razão de semelhança das figuras, ao quadrado igual a meio. Então, volto a te lembrar. A razão de semelhança entre dois polígonos semelhantes, essa razão de semelhança ao quadrado vai dar a razão entre as áreas desses dois polígonos. A razão entre as áreas, no caso aqui é meio. Então olha lá como é que fica. Eu até já resolvi o problema. É o seguinte, ó, ele quer DE sobre AC. Então se eu elevar DE sobre AC, que é a razão de semelhança das duas figuras, se eu elevar essa razão de semelhança ao quadrado, é igual a meio, por quê? Porque eu vou ter a razão entre as áreas. O problema é pede a razão entre as áreas igual a meio. Certo? Então, ó, DE sobre AC ao quadrado igual a meio. Como é que resolve isso? Quando eu tirei o expoente 2 da potência, o que eu fiz? Raiz quadrada de meio no outro membro, não é? Correto? Então, se DE sobre AC ao quadrado é meio, DE sobre AC é raiz quadrada de meio. Como é que você resolve a raiz quadrada de meio? Você pode separar. Eu separei para ficar bem claro para você. Raiz de 1 sobre raiz de 2. Raiz de 1 é 1, raiz de 2 é irracional. Nós não vamos calcular esse valor. Não é o caso aqui, né? Tem casos que a gente coloca o valor aproximado. E 1 sobre raiz de 2? Nós devemos racionalizar essa fração. Multiplicar os dois termos da fração, numerador e denominador, por raiz quadrada de 2. Então, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é quanto? 2. Então, resposta. A razão DE sobre AC tem que ser igual a raiz de 2 sobre 2, para que a razão entre as áreas seja igual a meio. De fato é, né? Olha que coisa óbvia. Se você eleva isso aqui ao quadrado, não vai dar meio? É isso aí. Tá bom? Esse problema, por enquanto, é só. Por enquanto é só. É bom lembrar sobre a razão de semelhança. Se você tem dois polígonos semelhantes, você verificou que eles são semelhantes pelos ângulos correspondentes, o quadrado da razão de semelhança deles vai dar o quê? A razão entre as áreas dos polígonos. Tá bom? Então é isso. Bons estudos. Cuide-se. Tchau, tchau.